diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Somente até esse versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Salmos é um livro muito conhecido. O livro de Salmos, na sua palavra traduzida, significa louvor. E o livro de Salmos é como se fosse o hinário do povo judeu. Salmos, a maioria são louvores. E se você quer se encontrar na Bíblia, leia o livro de Salmos. Salmos mostra que, independente da minha situação, eu devo confiar no Senhor. E se a gente for estudar mais profundo o livro de Salmos, existem vários tipos de salmos, como o salmo de adoração, o salmo de louvor, o salmo de júbilo, o salmo de orações de pessoas que estavam passando por guerras, por batalhas, e tem o salmo de confissão e arrependimento. O Salmo 51 foi escrito por Davi, e ele escreveu ao todo 73 salmos. E Davi era um homem de oração. No Salmo de capítulo 55, versículo 17, diz que Davi orava 3 vezes ao dia. Davi era guerreiro, Davi era batalhador, Davi era um homem de batalha. Davi era um homem que ia para a guerra e ele ia para vencer. Mas imagina o homem, mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo batalhador, agora um dia Davi resolveu descansar de vigiar. Davi resolveu, irmãos, parar um pouco. Davi resolveu dar uma trégua. E a nossa luta que a gente tem contra a nossa carne não pode dar trégua. A luta que você tem contra a sua carne não pode ter trégua, porque nós lutamos contra a carne todos os dias. A luta contra a nossa carne não pode parar. A luta contra a nossa carne não pode acabar, porque nós devemos alimentar o nosso espírito para andar conforme o Espírito e viver conforme o Espírito. Mas Davi, por um motivo dele deixar vigiar, por um motivo dele deixar as coisas de lado, deixar a oração, porque Davi poderia ter ido para a guerra. Mas agora Davi deixa de vigiar e o diabo passa uma rasteira. Porque a Bíblia diz que ele passeava pelo seu palácio. E quando ele passeava pelo seu palácio, ele vê uma mulher. E essa mulher é uma mulher bonita, uma mulher casada, de um homem, por nome de Urias. E quando Davi vê essa mulher, sua carne fala mais alto. Ele deixa sua carne falar mais alto. Ao invés de estar vigiando, ao invés de estar orando, ao invés de estar na guerra, buscando pelo povo, ajudando o exército de Israel na guerra contra os filhos de Amon, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, Davi agora está passeando pelo seu palácio, dando trégua de vigiar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente acha que está com intimidade tão grande com Deus, que a gente acha que está tão próximo de Deus, que a gente pensa que não precisa vigiar mais. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é orar, buscar e vigiar. Orar, buscar e vigiar. Porque quem ora tem intimidade, quem busca tem aproximação, e quem vigia tem graça, tem glória, tem presença. Então Davi passa pelo palácio, vê aquela mulher, e a Bíblia diz que ele fica com aquela mulher. Então Davi, ele adultera. Olha o primeiro pecado de Davi. Davi fica com a mulher que era casada. E isso, quando a gente vai ler no livro de Samuel, aponta lá para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento conta a história do noivo que é traído todos os dias. Mas o noivo que é traído todos os dias por nós, que é Jesus, que nós traímos Jesus contra o pecado, ele tem tanta graça na nossa vida, ele tem tanta misericórdia de nós, que mesmo a gente traindo ele todos os dias,
Todos os dias Ele está disposto a nos levantar de novo. Todos os dias Ele está disposto a nos dar nova chance. Então Davi deixou de ir o diabo. O diabo veio e derrubou. E agora Davi vai arrumar uma maneira de esconder o seu pecado. Mas mal sabia Davi que quando ele pecou, ele não pecou contra o homem, porque abriu uma dívida lá no céu. E a dívida que aberta no céu, quando nós pecamos todos os dias, a gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas essa dívida ela só é paga através do arrependimento. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos nos arrepender das nossas práticas. Mas Davi estava tão na carne, tão no pecado, que ele viu um mensageiro lá para Joabe, lá na guerra. E ele fala assim: manda Urias voltar para casa. Porque Davi queria que Urias ele ficasse com sua mulher, para que a culpa do pecado de Davi fosse depositada em Urias. E o que mais tem acontecido no nosso meio é pessoas que têm colocado a culpa do pecado nos outros. Pessoas que têm fofocado e dizendo que fofocou porque foi influenciado, dizendo que fez porque alguém incentivou. Mas se a gente fez de verdade, a gente deve reconhecer o nosso pecado perante a presença. Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado perante a presença de Deus vem com a graça. E a graça de Deus está aqui nessa noite. O Espírito de Deus manda eu falar para alguém aqui nessa noite que Ele não vai deixar o diabo tocar nos dedos. Então, se você é dele, se você é escolhido dele, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, porque a presença está nesse lugar. Então, irmãos, Davi manda que Urias volte. E agora Davi vai tentar derrubar, Davi vai tentar fazer que Urias fique com a Betseba, a mulher dele, pela segunda vez. Mas todas as duas vezes é errado. Todas as duas vezes não tem como o plano de Davi é errado. E agora Davi vai usar uma terceira tentativa. E a terceira tentativa de Davi é mandar uma carta para Joabe, que ele era o comandante do exército de Davi, através do próprio Urias. E a carta era que Davi mandou Joabe colocar Urias como na frente do exército, para que Urias pudesse ser morto pelos filhos de Amon. Olha a maldade do homem. Quando o homem está consumido pelo pecado, o homem não consegue só ferrar ele mesmo, ele tenta ferrar o próximo. E olha que a gente é tão mal, nós somos tão ruins, olha que a gente merece tanta condenação, que mesmo a gente nos ferrando, a gente quer ferrar o nosso próximo. E Davi já estava ferrado na mão de Deus, agora ele vai tentar acabar com Urias, o homem que ele tinha intimidade com Davi, o homem que confiava em Davi. Então, Joabe coloca Davi na frente do exército, coloca Urias na frente do exército e Urias morre. Mas havia uma dívida no céu. E quando tem dívida com Deus, irmão, o crente que tem dívida com Deus, a pior coisa. Porque quando Deus vê que o coração de Davi está um coração escuro, um coração cheio de pecado, agora Deus desce. E Deus envia o profeta, o Natan, para falar com Davi. E Natan conta uma história falando de dois homens. Um homem era rico, tinha vários animais, vários bois, vários cordeiros. E tinha um homem pobre que ele só tinha um cordeiro. E estava passando viajante por ali e para na casa do homem rico. E esse homem rico, ele não quer dar o que é dele. Ele quer pegar o que é do outro para oferecer para aquele viajante. E quando Natan conta essa história para Davi, ele fica louco. Ele fala assim: tão certo como vive o Senhor, de que esse homem tem que morrer. Mas mal sabia Davi que esse homem era ele. Quantas vezes nós temos julgado o pecado dos outros? Quantas vezes nós temos apontado as pessoas? Quantas vezes nós temos humilhado, tacado pedra? Mas é fácil demais quando a gente humilha. Difícil é quando nós somos os humilhados. É fácil demais quando a gente critica. Difícil é quando o criticado é nós. É fácil demais apontar. Mas quando é apontado para nós, aí as coisas mudam. Então Davi apontou, mas o apontado era ele. E o Senhor falou assim: Davi, a espada não te apartará da tua casa. Porque você pode pecar, você pode errar, Deus pode até te perdoar,
mas a consequência do pecado ela vai vir. A consequência do pecado vai acontecer, porque o Senhor não vai contra os seus princípios. Se você fez, seja humano, reconheça. Se você praticou, seja humano, fala: Senhor, eu necessito da tua graça, eu necessito da tua misericórdia. Porque lá no Novo Testamento ele diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Todo quem reconhece, quem tem compromisso com Deus, essa pessoa sim reconhece o seu pecado. Mas eu imagino, irmãos, que passou mais ou menos um ano, porque quando Davi ficou com Betseba, ele teve um filho. E essa espada não te apartará da tua casa, ela era como se fosse a consequência de Deus com o filho de Davi. Deus ia matar o filho de Davi pela consequência do pecado dele. Então, Davi começa a jejuar. E Deus já tinha perdoado ele do pecado que ele fez. Deus falou assim: Davi, você foi perdoado e você não morrerá. Porque a lei dizia que quem adulterasse devia ser morto. Apontando lá para o Novo Testamento, aquela mulher que pecou e os povos foram apedrejar, e Jesus falou que quem não tem pecado vai tirar a primeira pedra. E Davi deveria morrer pela lei. Mas Davi não morreu porque o Senhor tinha perdoado. E tem hora das nossas vidas que a gente peca, a gente faz uma coisa errada, que a gente sabe que Deus já nos perdoou, a gente sabe que Deus já liberou o perdão para as nossas vidas, e nossa consciência ainda fica pesada. Nossa consciência começa a falar: mas eu não sou digno de vir na igreja, eu não sou digno mais de buscar, eu não sou digno mais de orar. Para que eu vou orar? Aí o diabo começa a implantar setas, o diabo começa a implantar caminhos para você seguir. Porque quando a gente peca, a gente já não é mais escravo da justiça, a gente se torna escravo da nossa própria consciência. E quem é escravo da nossa própria consciência tem setas, porque a consciência começa a apontar. Mas Deus já tinha perdoado Davi. Deus falou: te perdoei, mas Davi ainda continuava jejuando para ver se Deus teria misericórdia, mesmo já tendo misericórdia, e pudesse salvar teu filho. Mas o Senhor não volta atrás das palavras que ele disse. Se o Senhor diz que vai tirar, ele vai tirar. Se o Senhor diz que vai matar, mesmo doendo, ele vai matar, porque o Senhor não vai contra a sua própria palavra. E agora, irmãos, eu imagino que depois de todo esse cenário de guerra, depois de todo esse cenário de batalha, depois de todo esse cenário de luto, de choro, de morte, agora Davi vai para a intimidade. E a mensagem que eu vou trazer aqui nessa noite é que o Senhor está chamando muitas pessoas para a intimidade aqui hoje. Vai para a intimidade com Deus. Porque quando Davi foi para a intimidade com Deus, Davi chegou com o coração quebrado. Davi chegou todo esbagaçado, Davi chegou todo partido. E eu imagino que antes de Davi chegar na intimidade, o Espírito do Senhor já estava esperando ele lá para ele se arrepender. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que têm feito tanta coisa errada, mas a mensagem que eu vim trazer é a seguinte: de que o Senhor está esperando você na intimidade, de que o Senhor está esperando você no quarto de batalha, no quarto de guerra, onde ninguém vê, mas ele vê. E agora Davi vai pagar a sua dívida com Deus. Agora Davi vai ter intimidade de pagar o que ele prometeu. E uma das primeiras palavras de Davi começa a dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua vontade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando Davi chegou perante a presença, Davi chegou sendo humano. Davi não chegou fingindo ser super crente, porque tem pessoas que acham que é melhor do que as outras, tem pessoas que acham que pode mais do que os outros. Mas hoje a palavra é arrependimento. O Senhor está mandando se arrepender, porque Jesus pregava arrependimento, os apóstolos pregavam arrependimento, João Batista pregava arrependimento. E a mensagem de hoje é arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Davi chega na presença todo quebrado.
E Deus vai começar a mover Davi. Deus vai começar a trabalhar no coração de Davi. E Davi continua essa oração, e ele fala assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz que é mal aos teus olhos. Quando Davi pecou contra a mulher, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Deus. Mas aqui Davi fala que ele pecou só contra o Senhor. E quando eu leio esse versículo, eu entendo que quando Davi fala que ele pecou só contra Deus, ele quer dizer que quando a gente peca contra nosso irmão, a gente também está pecando contra Deus. Quando você atinge o seu irmão, quando você lança palavras maldosas contra o seu irmão, quando você fala para machucar, para doer, que tem muitos que não têm dó, muitos que não têm misericórdia, você está pecando contra Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então quem peca contra o seu irmão, peca contra a presença. E Davi fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Mas Davi pecou contra todo mundo. Toma cuidado com o que você tem falado. Toma cuidado por onde tem andado. Toma cuidado com o que tem ouvido. Toma cuidado com o que tem comentado por aí. Porque quem comenta contra o irmão, comenta contra Deus. E quem comenta contra Deus é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é bondade, mas Ele também é fogo consumido. Eu sei que talvez é uma mensagem muito forte de se falar, porque a gente fala da justiça de Deus. A gente fala de como é ruim ver o homem no pecado. E na nossa geração, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Mas a verdade é essa. Doa o que doer, a verdade é essa. E essa verdade cura. Eu nunca vi uma verdade que salva como essa. Eu nunca vi uma verdade que transforma como essa. Porque quem se arrepende transforma. Quem se arrepende muda de vida. E na nossa geração as pessoas querem palavras de conforto. As pessoas querem só acolhimento. As pessoas querem só amor, amor, amor. E Jesus ama, Jesus abraça, Jesus não sei o quê. Mas hoje é arrepender. Hoje é voltar a cara ao pó. Hoje é reconhecer que somos homens e que necessitamos da graça dele. E que só eu estou aqui porque até aqui ele me sustentou e me sustentado as nossas vidas. A consequência do pecado. O pecado gera consequência, a consequência muitas das vezes são lágrimas, são choro, são dor, porque quem se arrepende de verdade, eu vou falar o que é arrependimento. Arrependimento de verdade não é só você deixar o pecado. Arrependimento de verdade não é só você chorar. Arrependimento de verdade não é só você chegar diante de Deus e falar: Deus, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Isso não é arrependimento. Tem pessoas que podem deixar o pecado, mas podem não ter se arrependido. Tem pessoas que podem falar com Deus que se arrependeu, mas podem não ter se arrependido. Porque quem se arrepende do pecado, não deixa o pecado, mas o pecado que deixa ele. Porque quando Deus chega, o inimigo tem que ir embora. Quando Deus chega, o diabo tem que se afastar. Então a gente tem que deixar o pecado, doa o que doer. A gente tem que entrar no céu lavado. Davi falou: lava-me completamente da minha iniquidade. Você conhece o seu pecado, você conhece a sua transgressão. Não vem falar que não sabe, não vem falar que não conhece, porque conhece sim. Conhece sim. Cada um conhece o seu pecado. Cada um conhece a sua luta todos os dias. E eu sei que não é fácil, porque é difícil para todo mundo. Mas se a gente resolver guardar a nossa santidade com Deus, vai valer a pena. Porque o que o Senhor nos promete é vida eterna. O que o Senhor nos promete é eternidade. Não troque a sua eternidade pelas coisas passageiras, porque as coisas passageiras vão passar, as suas amizades vão passar, a sua família vai passar, o seu ego vai passar.
mas quem tem a presença de Deus permanece para sempre. Quem guarda a presença permanece. Quem fica firme na presença vive. Glória a Deus. E Davi, ele chegou diante de Deus, ele reconheceu o pecado. E Davi, irmãos, ele chegou sem nada. Eu imagino que Davi, ele chega como se fosse um rei, né? Mas quando a gente está na presença de Deus, não tem quem é maior, não tem quem é melhor, tem todos iguais. E Davi sendo rei, um dos maiores homens. Davi tinha autoridade. Davi era um homem de intimidade. Mas imagine quando Davi chega diante da presença, ele não vem como rei, ele vem como homem. O homem pecador, o homem falho, o homem fraco. E Davi vai dizer assim: de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, quando ele falou isso aqui com Deus, o salmo de adoração, o salmo de arrependimento, ele estava como se fosse mostrando que quando a mãe dele concebeu ele era muito pecador. Ele é muito pecador. Ele estava como se fosse de uma maneira mais metafórica de falar, ele estava exagerando. Porque quando a gente chega diante da presença de Deus, a gente tem que reconhecer que somos pecadores. A gente tem que deixar tudo de lado e se prostrar diante da presença de Deus. E Davi fala: eis que te agrada da verdade no íntimo, e no oculto me fezes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou uma planta, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Ei, deixa o Senhor te lavar nessa noite. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite com o coração partido. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite todo trincado, todo rachado, precisando de uma purificação, precisando de ser lavado por Deus. Deixa o Senhor te lavar, deixa o Senhor te purificar. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou. Saia transformado, saia diferente, saia cheio da presença de Deus. Porque quem anda na presença, porque quem anda na palavra tem direção. E quem se arrepende tem vida eterna. Então, agora Davi vai falar assim: faz-me ouvir, Senhor, o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Então, quando Davi pegou, os ossos dele doíam. Davi passava por dor, por lutas. Davi passava, depois do pecado dele, por ataques na saúde. E tem hora que talvez você tenha que se perguntar: por que as coisas não estão erradas na minha vida? Por que as coisas não estão erradas para mim? É falta de arrependimento. Muitas pessoas falam que é por falta de perdão, por falta de não pedir perdão por irmãos. Em muitos casos mas tem casos também que é falta de arrependimento, falta de confessar o pecado diante de Deus. E Davi, ele necessitou de confessar o pecado diante de Deus, para que ele pudesse ficar limpo. E agora vai entrar no versículo tema, no versículo que eu escolhi. Eu falei tudo isso para chegar nessa parte. E no versículo 9, Davi vai falar para o Senhor: esconde o teu rosto dos meus pecados, meu Deus, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito quebrantado. Davi pediu para que Deus criasse, não para que Deus transformasse, não para que Deus renovasse, porque Deus não veio para reformar o homem, mas Deus veio para transformar. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer transformar a tua casa, Deus quer transformar a tua família, mas é necessário estar com o coração aberto, é necessário arrepender, é necessário mudar de vida. E agora Davi vai falar assim: não me lances fora da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Eu imagino que quando Davi vai falar esse pequeno versículo, eu imagino que Davi falou assim: Deus, não me importa as vestiduras de rei, não me importa o meu chamado, não me importa os meus amigos, não me importa Israel, não me importa
minha família, não importa o meu filho, a minha mulher. Mas Davi, quando ele falou esse versículo, eu imagino que ele falou assim: Senhor, de tudo isso, o que me importa é a tua presença. Porque a presença de Deus está acima de todas as coisas. Se você não dá prioridade na sua vida para a presença, você não vai dar prioridade para mais nada. Porque se a sua vida com Deus for ruim, todas as áreas saem ruim. Se a sua vida com Deus estiver baixa, todas as áreas vai abaixar, vai perder, vai desgastar. Então Davi, irmãos, ele foi um homem que, se eu fosse escolher depois de Jesus, o homem para me espelhar seria Davi. Porque Davi era humano. E se você for comparar a vida de Saul com a vida de Davi, compare o pecado que você vê. O pecado de Saul, o pessoal acha, não é para fazer, por aí fez, desobedeceu. Mas o pecado de Davi foi assassinar, adulterar. E Deus, ele puniu Saul. Deus, ele falou assim: Saul pecou contra a presença e é mais necessário obedecer do que sacrificar. E se você for olhar com seus olhos humanos, pela lógica, quem pecou mais feio foi Saul. Mas porque a graça de Deus foi tanto com Davi, mas a graça de Deus também estava com Saul. Mas a manifestação da graça de Deus na vida de Davi foi de uma forma surreal. Uma forma, irmãos, que a gente não consegue explicar com palavras. Mas a diferença de Saul para Davi é que Davi se arrependeu de verdade. Davi, ele mudou de vida. Davi, ele se transformou. Ainda que depois do perdão que ele pediu, ele errasse de novo. Ainda que depois do arrependimento que ele teve, ele errasse de novo. Mas ele estava diante da presença. Não importa o que você vai fazer depois que sair por essas portas, mas se arrependa hoje, muda hoje, transforma hoje. E se hoje for a última oportunidade, e se você não tiver mais oportunidade de mudança, o que vai acontecer com sua alma? Será que Deus é injusto? Porque a oportunidade é hoje. Talvez quando a gente sair por essas portas, a gente não pode ter mais vida. O avião dele tocar e nós subir. Então, se você está aqui hoje, é porque é para arrepender hoje. Não deixa para amanhã, arrependa hoje. Volta a cara ao pó hoje. Reconheça o seu pecado hoje. Davi, irmãos, ele foi pela sorte. Porque Davi, depois de pecar, foi mais ou menos 1 ano para ele reconhecer o seu pecado. Imagina que se Davi tivesse morrido. E aí? O que teria acontecido? Como as escolhas que nós temos traçado. Tem muitas pessoas que têm traçado escolhas que vão se arrepender. Mas quando notar, quando cair a ficha, vai ser tarde. Vai ser tarde. Então Davi, agora no versículo 12, ele vai falar assim: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que é se alegrar na salvação? A alegria da salvação é saber que a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, o Senhor retirar sua vida, o Senhor te puxar, é saber que o Senhor que você vai estar do lado do trono. E quando Davi pecou, Davi não tinha mais essa alegria. Davi não tinha mais essa confiança que, se caso acontecesse alguma coisa numa guerra, uma luta, uma batalha, ou se caso algum adversário entrasse em Jerusalém para atacar Israel, ele ser salvo. Então Davi falou: Senhor, deixa eu voltar para mim na alegria da salvação. Deixa eu voltar para essa alegria que o Senhor me leve a qualquer hora. Quando eu fechar os meus olhos nessa terra, eu vou estar do lado da presença do Senhor. Então, irmãos, abra os olhos hoje. Abra os olhos agora. A palavra do Senhor não deixa para depois o que você pode fazer hoje. E Davi diz assim: sustenta-me com o espírito voluntário. Eu imagino que quando Davi está falando isso para o Senhor, Davi ele está falando para Deus que ele pode pecar de novo. Davi está falando assim: Deus, se o Senhor não me sustentar, se o teu Espírito Santo não descer para segurar na minha mão, eu posso cair de novo. Porque a carne é fraca.
A nossa luta contra a carne é constante. A nossa luta contra a carne, como eu disse no início, não para. Então Davi falou assim: Senhor, sustenta-me com espírito voluntário. Porque independente do momento que eu cair, eu sei que tem alguém me sustentando. Independente do momento que você cair, saiba que o Espírito dele está te sustentando. E Davi continua a oração dizendo: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quem sente a paz do arrependimento é que as outras pessoas sintam também. Tem muitas pessoas que têm tomado Deus só para eles. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, Deus é só meu. Mas Deus não é só meu, Deus não é só teu. A gente também tem que levar o Senhor para o mundo, para quem necessita. Nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos a verdade. Pregar aqui em cima é muito fácil. Quero ver descer, pregar lá fora. Quero ver você pregar no seu trabalho, na sua escola. Quero ver você pregar para aquele familiar que tem um coração endurecido, que não pode nem ouvir falar de Jesus. Quero ver você pregar para aquele amigo seu que rejeita a palavra. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é fazer que os transgressores conheçam o caminho da salvação. Os pecadores se converter diante do Senhor. Então não seja covarde. Prega. Ah, Marcelo, mas eu tenho vergonha. Tem irmãos, tem gente que tem até vergonha de andar com a Bíblia. Não tem coragem de trazer Bíblia. Tem vergonha do Senhor. Tem vergonha da palavra. Mas quem tem um arrependimento de verdade, quer que as outras pessoas também tenham. Quem conheceu Jesus de verdade, quer que as outras pessoas também conheçam. E para finalizar, Davi, ele vai terminar dizendo assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. O Senhor não despreza os corações arrependidos. O Senhor não despreza corações que voltam para Ele. Deus não rejeita corações quebrantados. E para mim finalizar a mensagem nesta noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para me dizer para muitas pessoas que mesmo Ele sabendo que nós iríamos pecar, Ele nos escolheu, mas a fim de nós nos arrependermos. É duro, pode doer, pode machucar, mas esta é a palavra. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te resgatou, mas se não se arrepender de nada disso, terá valor, de nada disso terá júbilo, terá alegria. Podemos, irmãos, ir na igreja todos os dias, podemos subir monte todos os dias, podemos orar, buscar todos os dias, mas se não tivermos o verdadeiro arrependimento, de nada disso terá valor. Então eu quero finalizar minha mensagem dizendo: arrependa hoje, volta a sua cara ao pó hoje. Talvez pode até ficar confuso com algumas coisas que eu falei, mas se você está aqui hoje, e se Deus está falando com você, porque eu tenho certeza que Deus está falando, volta hoje. Porque talvez não pode ter outras oportunidades. Reconheça hoje, porque talvez amanhã é tarde demais. Se você chora hoje, arrependa-se hoje, manda que o pecado vá embora de você hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração.